amorzinhos! Bem-vindos ao segundo episódio da série Bárbara Comenta. E hoje eu vou comentar com vocês um episódio da série Indústria da Cura lá da Netflix. Vocês me pediram muito pra comentar o episódio sobre jejum. Como você sabe aqui no canal, né, eu sempre compartilho a minha rotina de jejum intermitente através dos meus vlogs. Eu também tenho o Guia do Jejum, que é um guia pra prática de jejum intermitente. Depois de assistir essa série, por recomendação de vocês, eu mudei algumas coisas ali no meu jejum e eu também consegui entender por que no Brasil a gente faz um jejum diferente de nos Estados Unidos, de na Índia, de em outros locais do mundo. E é claro, né, gente, que não podia faltar uma boa e velha treta, né, nesse episódio. Uma treta forçada? Treta forçada. Quando vocês ouvirem, vocês vão concordar comigo que foi forçada só pra ter ali, de repente, um rebuliço ali, uma ação, né, nesse episódio da série? Provavelmente. Mas vamos ao episódio. O primeiro depoimento da série é do Jeffrey Hook. Ele é um empresário lá de São Francisco. E ele era uma dessas pessoas que morria de medo do jejum, tinha dificuldade até de ficar 12 horas de jejum para um exame de sangue, achava que se fizesse 24 horas de jejum ia acabar padecendo, mas descobriu o jejum intermitente através dos biohackers. O biohacker é aquela pessoa que ela busca ter uma melhora de performance grande, quebrando o padrão da biologia através de suplementos, de um exercício específico, de alguma técnica específica, de algum aplicativo específico. A gente vê muitos lá fora em aplicativos de sono, aplicativos de jejum intermitente e em suplementos, que inclusive o Jeffrey, depois da experiência que eu vou contar pra vocês, ele fundou, né, uma empresa de suplementos, porque ele inclusive fala que a suplementação é uma forma de você ter uma pequena vantagem que pode desde te garantir um emprego numa empresa melhor até você ser o ganhador de uma corrida. Porque você vai ter ali uma pequena vantagem que aquela pessoa que não toma aquele suplemento, que não faz aquela técnica, não tem. Então eu achei bem interessante, na verdade, porque eu acredito muito nisso. E aqui no Brasil, na verdade, a gente faz isso de algumas formas, né? Tanto que quando a pessoa vai estar para algum curso ou tem alguma prova importante para fazer, a gente fala, toma ômega 3, porque é um suplemento ali conhecido por melhorar a capacidade do cérebro, né? De processamento do cérebro e de memória. Eis que após descobrir o jejum intermitente, o Jeffrey começou a se perguntar quem foi que inventou essa história de 3 refeições ao dia. E ele se tocou, né? De que foi a indústria, de que, na verdade, retornando aos nossos padrões de quando a gente começou a habitar neste mundo, o padrão normal do ser humano é a não alimentação. A gente não vai caçar toda hora. A gente tem períodos de plantio e períodos de colheita. A gente tem períodos de descanso, períodos de caça. Então ele se tocou, né? De que na verdade ele não precisava estar comendo ali toda hora para que ele vivesse bem, né? E nisso ele colocou o pé no acelerador da prática do jejum intermitente, fazendo jejuns prolongados, como o jejum de 7 dias que ele faz de tempos em tempos e jejum de 36 horas que ele faz 2 vezes por semana. Fora isso, ele vai alternando entre jejum de 16 e 18 horas. Ele também faz uma alimentação low carb, fora, né, ali, quando ele tá em janela aberta, né, fora da janela de jejum. E ele fez um negócio, gente, que assim, eu fiquei com o estômago revirado, porque esse foi o primeiro depoimento da série, mas o homem comeu 8 gemas cruas. Sabe gema crua? Você separa a gema da clara, vai, coloca num pote ali e... Mas uma coisa que eu me identifiquei, que não foi essa questão das gemas, foi que o Jeffrey relatou que ele teve um aumento de foco e de desempenho muito grande em questão de ter realmente mais produtividade, né? E conseguir desempenhar melhor nas tarefas que ele se designava a fazer, que ele se comprometia ali a fazer. E fora isso, né, por conta aí do jejum, ele decidiu fundar uma empresa de suplementos. A prática do jejum passou a ser unânime na empresa. O jejum muitas vezes é uma prática solitária que muitas vezes a gente esconde de amigos e família por conta, né, ali do julgamento. As pessoas acham normal você comer até passar mal, beber refrigerante dia e noite, gastar todo o seu dinheiro com cerveja, mas elas ficam chocadas se você fica 16 horas ali sem se alimentar em nome da sua saúde. Mas o Jeffrey fundou essa empresa e hoje a prática do jejum é unânime na empresa, inclusive eles quebram o jejum juntos. Olha que maneiro isso, as pessoas se organizam, um leva uma coisa, outro leva outra coisa, enfim, eles se juntam ali pra quebrar o jejum juntos. Eu achei, cara, muito legal isso. Muito legal, porque é tipo um almoço em família, mas com todo mundo falando ali da mesma coisa, compartilhando experiência. Então, ai, nossa, entrou na minha lista de desejos. Um dia eu quero fazer uma quebra de jejum com a galera, assim, porque... muito show, muito show. Eu já quero avisar aqui que eu não vou falar dos depoimentos de todo mundo da série, porque eu acho, sim, que vale a pena vocês assistirem a série. Mas, pro segundo depoimento, é o depoimento da segunda pessoa com mais bom senso nesse documentário. Vocês já vão entender por quê. E esse depoimento é da Christy Harrison, que é uma nutricionista lá de Nova York. Ela atende aos pacientes dela no consultório e ela observa que as pessoas variam muito entre 8 e 80, entre o banquete e a fome. E ela relata que os pacientes dela que chegam lá contando sobre suas experiências com
com o jejum intermitente não tiveram resultados, não tiveram benefícios com o jejum. Porém, ela também deixa bem frisado que são pessoas com muitos problemas alimentares que realmente não sabem como se alimentar. Inclusive, ela defende, para resolver essa questão, o comer intuitivo. Você não ter uma dieta restritiva no sentido de cortar tudo que você gosta, nem cortar nenhum grupo, nem diminuir, na verdade, drasticamente, nenhum grupo, né, de alimentos, mas sim você aprender a comer de forma intuitiva, ou seja, de acordo com a sua fome. Ela explica ali para os pacientes alguns sinais claros da fome e ela acredita muito que as pessoas que buscam emagrecer, elas têm uma chance muito grande de simplesmente reganhar aquele peso. Inclusive, uma frase dela que eu até anotei aqui: 98% das pessoas que perdem peso intencionalmente recuperam tudo em 5 anos. Eu quero acreditar que isso foi muito mal colocado na série, porque assim, isso quer dizer o quê? Que eu não posso perder peso intencionalmente, eu tenho que perder peso sem querer? E outra coisa, gente, para reganhar o peso, basta você começar a perder. Se você tem tendência a engordar, qualquer método, bariátrica, jejum intermitente, dieta cetogênica, dieta low carb, dieta de nutricionista, qualquer dieta, qualquer método de emagrecimento tem sua porcentagem média ali, né, de pessoas que voltam a ganhar peso. Seja um pouco, seja muito, seja até mais do que antes. Eu esqueci de remédio de emagrecer nessa lista, tá? O que varia é a porcentagem. Exemplo, mais 50% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar, mas todos os métodos têm a sua porcentagem de amostra de pessoas que voltaram a ganhar peso. O que varia é o tamanho dessa porcentagem. Normalmente, pessoas que seguem uma dieta com nutricionista ou uma dieta que não exclui tantos grupos alimentares são pessoas que conseguem mantendo esse emagrecimento e esses hábitos realmente ao longo da vida. E outro ponto aqui que eu também anotei para falar para vocês foi que ela falou assim, que o metabolismo diminui na prática do jejum como na anorexia severa. E nessa frase a gente vê que, primeiro, ela não tá distinguindo, né, jejum intermitente do jejum prolongado e ela não tá levando em consideração que o jejum feito da forma correta, né, para trazer benefícios, tem que ser obrigatoriamente aliado a ajustes na alimentação. Não dá para comer adoidado, só fast food, refrigerante, açúcar e fazer jejum intermitente. Na verdade, isso pode deixar doente. Então, por isso que a gente fala, se a pessoa não tá disposta a ajustar a alimentação, é melhor não fazer jejum. Porque ela trouxe algumas questões relevantes, mas ao mesmo tempo, por exemplo, ela fala que no comer intuitivo, ela observa que as pessoas não comem nem mais nem menos, comem a quantidade ideal. Cara, eu já fui uma pessoa compulsiva, eu não tinha a menor ideia do que era uma quantidade ideal. E quando eu tentava comer intuitivo, o meu intuitivo era ou comer muito pouco ou comer adoidado. Então a gente perde esse equilíbrio, a gente perde essa noção, né, na verdade. E é aí que um nutricionista com uma dieta e com pesar comida entra. E quando você começa a pesar a sua comida, você entende, isso aqui é um prato, então, pra mim, pro meu corpo, entendeu? Não quer dizer que você vai ter que pesar a comida a vida inteira, mas eu reaprendi a comer pesando comida. Foi ali que eu olhei, tá, então esse é o prato que eu posso comer. Não é nem o tiquinho que eu achei que eu só ia emagrecer comendo e nem o tantão que eu comia quando eu era obesa. Então, as dietas, elas têm sim o seu lugar. Só que as pessoas, elas associaram, né, dieta a uma coisa ruim, a passar fome. E assim, isso tem muito culpa da postura dos nutricionistas, dos médicos antigamente, que era ser muito gordofóbica, entendeu? Tipo assim, tá vendo? Você não vale nada porque você é gorda, você é obesa, você fez isso com você. Então, sim, você fez isso com você, mas são muitos os fatores e muito mais fatores psicológicos do que efetivamente a comida, entende? Quem tem compulsão alimentar sabe que, na verdade, a gente come ali sem nem sentir o gosto. A gente só quer amenizar algum vazio emocional. O tempo foi passando, as pessoas foram estudando, né? Foram se tocando, né? A própria militância tem realmente uma parcela de culpa, né, nisso que ninguém pode tirar e que é muito importante, né, das pessoas verem as pessoas gordas, obesas, enfim, de forma mais humanizada, entende? Porque a gente não tinha isso antigamente. No terceiro depoimento, a gente vai ouvir o Dr. Alan, que é fundador de uma clínica para a prática do jejum com acompanhamento médico lá na Califórnia, chamada True North. O Dr. Alan diz que ele enxerga que as pessoas estão cada vez mais gordas, mais tristes e mais doentes, porque elas não conseguem abrir mão, né, de um prazer mais rápido, por mais que aquilo ali faça mal à sua saúde. Ele atende na clínica mais de 1.500 pessoas por ano, pessoas que vão lá em busca da autocura, tá? Ele não foca em emagrecimento, inclusive ele diz nessa entrevista que se for pensar só no emagrecimento, ele acha muito mais viável e sustentável uma estratégia com dieta e exercícios do que um jejum prolongado. Ele só trabalha com jejum prolongado de 5 a 40 dias. E foi na clínica dele, com supervisão médica, que a paciente Wanda Cook decidiu fazer um jejum de 28 dias por indicação médica, né, no caso, né, por indicação da clínica, porque ela tinha diabetes, hipertensão, estava obesa, tinha vários casos de câncer de mama na família, teve
teve câncer de mama, passou pelo tratamento, agora tava com medo, né, do câncer voltar. A Wanda tinha péssimos hábitos alimentares, inclusive ela foi uma pessoa que ela saiu de péssimos hábitos alimentares para a prática do jejum, assim, no corte. Ela consome muita fritura, muito açúcar. A gente conhece como é que é ali a gastronomia ali dos Estados Unidos e isso fez com que ela deteriorasse muito, né, a saúde dela. A Wanda, ela engatou, né, nesse jejum, lembrando, gente, é um jejum de água, não tem chá, não tem café, é só água. E é importante dizer que é um jejum com jejum, água e descanso. É isso. Você só jejua e faz descanso. Você vê um filme, você lê um livro, você fica em contato com a natureza, vai num psicólogo, mas você não trabalha, você não faz exercício físico, nada disso. E como é que é essa supervisão médica? Todo dia vai lá um médico e mede pressão, glicose, pergunta como é que ela tá se sentindo. E de tempos em tempos ela faz também um exame de sangue pra avaliar como é que estão os rins, como é que tá, enfim, né? O corpinho dela inteiro. Inclusive, quando ela tava ali mais ou menos com 22 dias de jejum, ela fez o exame de sangue, deu uma alteração ali no rim dela, só que a médica disse que não era uma alteração muito pequena, entende? Não era o suficiente pra ela interromper o jejum. E o bom foi que ela conseguiu, cara. Sério. Quando foram medir as taxas dela, viram que a pressão arterial se normalizou sem medicação. Lembrando que durante o jejum ela não tomou medicação nem pra glicose, nem pra pressão. Quando eu medi a pressão e a glicose, elas estavam normalizadas sem medicação. E aí depois, quando ela foi ali realmente pra parte da realimentação, verificaram que a pressão se manteve ok, enquanto os níveis de glicose no sangue melhoraram, mas ela ia ter que persistir nos hábitos para que realmente ela conseguisse curar a questão da diabetes tipo 2 que ela tinha. O que eu achei interessante foi que nesse caso eles falaram bastante sobre a realimentação. Ela ficou ali 28 dias sem comer, então claro que ela não quebrou aquilo ali, né, com um prato de frango frito. Ela na verdade quebrou com um suco, onde ela já comentou que o paladar estava totalmente diferente, era uma coisa que provavelmente ela não optaria antes, e agora na quebra do jejum foi uma coisa que ela ansiava, e ela foi seguindo ali, gente. Depois de 8 dias ela ainda estava em processo de realimentação com um acompanhamento, e o médico, né, acompanhando ela, falou que na verdade o maior desafio agora era voltar para casa dela, né, onde tinha tudo para ela voltar, né, pros velhos hábitos, para que ela realmente consiga seguir o que foi ensinado de alimentação, uma rotina de exercício, ter um bom sono, para que ela consiga seguir, né, no emagrecimento e seguir buscando a normalização, enfim, dessa questão da diabetes tipo 2. E inclusive não é uma coisa, ai meu Deus, quer curar a diabetes com jejum. Sim, é possível curar a diabetes com jejum. Inclusive nesse documentário tem o depoimento de um estudioso da área, prova isso. Mas a gente já vai chegar nessa parte. Agora a gente vai pra treta, minha filha, pra treta do episódio, né? Treta forçada, porém é uma tretinha, né? Lauren Lockman, diretor do Centro de Bem-Estar Tanglewood. É um centro para onde as pessoas vão fazer jejum prolongado sem acompanhamento médico, apenas com acompanhamento ali de pessoas que fazem jejum, de naturopatas, na verdade. O Lauren, inclusive, diz que muitos centros não aceitam pessoas com câncer que não estejam, né, fazendo ali a quimioterapia por medo da pessoa morrer ali. E ele aceita qualquer pessoa que queira o jejum como autocura. Notem que a gente não tá falando muito de emagrecimento aqui, porque a proposta das clínicas realmente é cura de alguma questão ali, algum câncer ou alguma dificuldade, enfim. Eu vou até falar aqui uns negócios aqui que esse cara falou que ele conseguiu. Não é que eu duvide, mas pelos estudos que eu acompanho e até pelo que o estudioso da área comentou no documentário, eu achei que, assim, as pessoas foram pra lá, tiveram melhores, mas talvez outros fatores, como a diminuição do estresse, porque lá, gente, eles só fazem jejum com descanso, não é que nem a gente não, que faz jejum indo trabalhar, pegando metrô, tendo que lidar com gente chata, tendo que cozinhar pros filhos ou pro marido, entendeu? Não, essas pessoas, elas se isolam em um local pra fazer jejum, então, assim, é outra realidade. E é dentro dessa realidade, com jejum e descanso, que ele diz que muitas pessoas foram pra lá com artrite, já desenganadas e tiveram uma melhora imensa, sendo que muitos dos problemas dos ossos e articulações são relacionados ao estresse. Ou seja, teve o jejum, mas também teve o descanso, o estar em contato com a natureza. A gente afasta da família e às vezes a família realmente é um foco de doença, entendeu? Então, são muitas questões ali que no final realmente resultam, né, muitas vezes numa cura ou numa melhora muito grande de alguma condição de saúde. Mas tudo bem. O que tem ali o Lauren, né? As pessoas ficam ali de jejum ali no centro dele sem acompanhamento médico. Pessoas às vezes conversam com ele, eu tô com pressão baixa, eu não tô me sentindo muito bem. Ele fala basicamente, fica tranquila que o seu corpo vai resolver isso. E ele próprio, né, fala que o maior perigo, na verdade, não é nem o desmaio, mas é você cair e se machucar. Então ali ele orienta mais as pessoas a ficarem deitadas, a ficarem, enfim, sentadas, descansando. E aí quando questionam ele sobre o fato de, enfim, não ter supervisão médica, aquilo ali, dele também não ser, né, médico, olha o que ele fala. A medicina é a terceira principal causa de morte. Acho que se as pessoas vêm até mim melhor,
eu não estou praticando medicina. E ele fala, médicos precisam superar o treinamento médico para entender o processo de jejum, por isso que ele não tem supervisão médica lá. Cara, isso de a medicina é a terceira principal causa de morte, a gente só tem expectativa de vida que a gente tem, gente, por conta da medicina, por conta dos remédios, por conta do estudo da medicina, por conta do saneamento básico, entendeu? Então, assim, sério, forçação de barra, pô, que besteira. E sobre os médicos precisarem superar o treinamento como médicos, isso não tem nada a ver. Inclusive, eu tô louca pra chegar nesse cara, o especialista de jejum, ele mesmo falou que, na verdade, o futuro da medicina é os médicos aplicarem protocolos de jejum conjuntamente a outros tratamentos, como a gente, inclusive, vai ver aqui. Enfim, já vou contar o caso dele, deixa a gente agora ir pra treta, né? Qual é a questão? A Luna Chambers, ela é esposa do Jonathan. O Jonathan, ele tem a síndrome do intestino permeável. O que isso quer dizer? Que o intestino dele deixa passar tudo e é adoidado. É um problema, gente, que causa muito desconforto abdominal, corridas ao banheiro. Não é uma coisa ali que normalmente vai deixar a pessoa sem andar, a pessoa vai perder um braço, alguma coisa assim. Mas é um desconforto. Só que aí o Jonathan, ele conheceu, né, o jejum intermitente, ele viu várias pessoas tendo benefícios, né, regeneração celular, etc. E ele pensou, cara, eu vou fazer. Só que eles estavam ali meio apertados de grana. Então, eles procuraram um centro que fosse mais viável economicamente, entendeu? E esse centro, Tanglewood, ele é muito mais viável porque ele não tem acompanhamento médico. Então, assim, os custos são muito menores de manutenção. É basicamente manter o local, manter a estrutura e manter os profissionais que estão ali, na verdade, só fazendo uma medição básica das pessoas, mas que não precisam ser muito especializados, digamos assim, questão de graduação. Então, eles encontraram nesse centro uma forma dele fazer o jejum, de certa forma, com uma supervisão, sim, né? Ir para uma clínica fazer o jejum, ficar em descanso lá em jejum, sem gastar tanta graninha. O que aconteceu? Esta criatura de Deus, o Jonathan, ficou 32 dias em jejum de água. E, inclusive, ele estava pleníssimo, mandando e-mail lá, toda semana pra esposa dele, falando, estou ótimo, estou maravilhoso, está tudo bem, pode ficar tranquila. E aí, tudo bem, ela foi acompanhando, né, desse jeito. Só que o homem finalizou o jejum de 32 dias. E aí, o que acontece depois do jejum? Repete comigo. Realimentação. Reintrodução da alimentação. Que não pode ser um prato de frango frito, meu Deus do céu. Tem que ser feito em fases. O que aconteceu com o homem, minha filha? O homem surtou, ele não bancou a realimentação. E aí, o que aconteceu? Ele falou, ó, vou vazar, vou pedir um McDonald's, vou comer um pratão lá na minha casa. O pessoal do centro tentou conversar e tal, o cara não quis, ele falou, eu vou embora desta bagaça. E o que o pessoal fez? Era adulto, era são, até segunda ordem, deixaram ele num hotel. Pra que depois, né, enfim, a mulher dele ou ele, enfim, desse um jeito de chegar em casa, né? E aí, meu amorzinho, que para azar do dono da clínica, esta criatura do Jonathan foi encontrado no dia seguinte, ao final de uma escada de concreto, com a cabeça lá torada em sangue, com traumatismo craniano. Levaram lá o homem pro hospital, mas o homem não resistiu. Morreu de traumatismo craniano. E aí, a esposa dele, né, falou lá no documentário, não, porque eles foram responsáveis, na verdade eles foram irresponsáveis, liberaram ele, tá. E eu te pergunto, o que o jejum tem a ver com isso? Nada. E aí eu te pergunto, o que ela queria que o cara tivesse feito? Tivesse amarrado o marido dela, que é maior de idade, independente, assinou um termo e até segunda ordem era ação, e ela tava lá, puta, entendeu? E, de certa forma, relacionando o jejum a isso, sendo que, como eu falei, ele foi para o hospital, ele teve traumatismo craniano. O que eu acho que aconteceu? O homem não seguiu o recomendado, que era uma realimentação sob supervisão. Provavelmente ele saiu lá do quarto que ele estava no hotel, ficou tonto. E lembra que eu comentei que o dono da clínica falou que, na verdade, não é nem um desmaio o perigo, mas sim a pessoa estar de pé, estar em algum lugar e cair e se machucar? Foi o que aconteceu com ele. O homem, com certeza, ficou tonto, teve uma pressão baixa ali, desmaiou, caiu da escada, bateu a cabeça, morreu de traumatismo craniano. E isso, né, tido como, o jejum matou o meu marido. Ai, gente, sério. A digestão de vocês está boa depois disso? Porque a minha... Desnecessário. Mas agora nós vamos para o nosso penúltimo depoimento, que é do Mike Masser, empresário lá de Montana. O Mike foi diagnosticado com linfoma de células do manto, que é o tipo de glóbulo branco do sangue que ajuda o nosso corpo a combater as infecções. E eis que, após pesquisar ali uma forma, né, de conseguir ficar bem logo, ele encontrou o jejum intermitente, ele decidiu fazer o jejum intermitente junto a
quimioterapia. Então, ele fazia uma sessão de quimioterapia e junto a isso ele ficava 5 dias em jejum. E ele sempre ia fazendo a tomografia, né, pra ir acompanhando a evolução. E eis que após 2 rodadas de quimioterapia, tinham que ser 6, foram só 2. Ele fez uma tomografia e não existia mais câncer ali. Então, assim, ele ficou chocado, impactado, feliz e satisfeito, assim como eu, quando ouvi isso, né? Eu já contei aqui no canal que eu fiz um jejum de 5 dias pra dissolver, ele sumir, né, com o nódulo que tava nas minhas costas, tava me deixando nem sentar. E ele sumiu, né, ali pelo 3º, 4º dia. E tudo que é massa, cisto, tumor, nódulo, enfim, é combatido com a prática do jejum intermitente. Isso quem diz, não sou eu, é o Dr. Walter Longo, nosso especialista em jejum, que vai falar agora diretamente da Itália. O Dr. Walter estuda jejum há mais de 30 anos, ele faz muitos testes ali com camundongos, com a prática do jejum intermitente. Eu achei muito interessante que ele tinha amostras ali de camundongos com câncer. 100% dos camundongos com câncer que não fizeram jejum morreram. 100% dos camundongos com câncer que fizeram jejum sobreviveram. Além disso, ele fez testes quanto a longevidade, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, esclerose múltipla, controle da fome, e todos eles foram muito favoráveis à prática do jejum intermitente. É importante dizer que o próprio Dr. Walter diz que o jejum é assim como a alimentação. Eu até anotei aqui, ó. Não falamos que comer é bom ou que comer é ruim. Depende do que e de quanto você come. E que o mesmo vale para o jejum. Não é que o jejum é bom ou é ruim. Depende de como você faz esse jejum. E, cara, eu achei isso tão perfeito, porque, assim, lembra do dono daquela clínica, que a mulher quer responsabilizar porque o marido caiu da escada, enfim. Ele falou assim, porque se Deus aparecesse e me falasse, olha, jejum não é bom, ele ia falar, tá, ok, mas ele ia continuar acreditando no jejum. Eu não acho que seja inteligente você colocar todas as suas fichas em nada, porque da mesma forma que antes a gente via o ovo como um alimento perigosíssimo, o tempo foi passando, foram feitas pesquisas e se descobriu que o ovo era um alimento muito bom. Da mesma forma que o jejum era tido como algo, tipo, péssimo, você tem que comer 3 horas porque sim, foram se fazendo estudos e hoje já sabe os benefícios do jejum. Mas os estudos continuam, tanto pro ovo quanto pro jejum. Então, por exemplo, a gente ainda não tem muito mapeado malefícios a longo prazo. E por que isso acontece? Porque ainda não teve longo prazo. A gente precisa estudar, galera, nesse período aí, né? Tem um período de vários anos, né? Algumas décadas, na verdade, para que a gente consiga realmente tangibilizar. A gente já sabe que o jejum, ele tem um benefício maravilhoso, como eu falei, pro câncer, pra diabetes tipo 2, pressão alta, como a gente viu aqui também, que são coisas que, assim, gente, por mais que lá na frente, sei lá, meu colesterol ficou muito afetado, porque no período lá atrás eu fiz muito jejum intermitente pra curar um câncer. Pelo menos você está vivo porque você curou o câncer, entendeu? Mas eu acho muito interessante a gente dar mais bola, digamos assim, para pessoas como o Dr. Walter, que são pessoas que ele faz pesquisas, ele observa todos os benefícios, ele observa as curas, mas mesmo assim ele tem noção de que são pesquisas, são amostrais. E por mais que sejam 30 anos de pesquisa, ainda é pouco tempo. Para a história da medicina, ainda é pouco tempo. Agora que ele começou, na verdade, a fazer testes em humanos, né, mediante, né, essa cura toda aí do câncer, né, em camundongos, ele conseguiu começar os testes em humanos. Todos os humanos são pessoas que estão com câncer e se prontificaram a participar, né, do teste, lembrando que o teste é quimioterapia aliada ao jejum intermitente. Nós temos um caso muito bem sucedido aqui no Brasil, que é o caso da Carol Pimentel. Ela é esposa do Juliano Pimentel, vocês devem conhecer, médico famosíssimo aqui no YouTube, foi ele que me ensinou, na verdade, sobre jejum intermitente. E a mulher dele teve câncer e ela aliou a prática de jejum prolongado com a quimioterapia e hoje ela está curada do câncer. Então, assim, mais depoimentos, graças a Deus, porque dá um respiro, né, gente? Dá um respiro, né? Saber que tem algo além da quimio, né, que a gente pode fazer. Tem a quimio, mas tem algo além que a gente pode fazer junto pra resolver, né, logo essa situação que é algo tão desgastante, né, como o câncer. Sobre o documentário em si, muitas pontas ficaram soltas, não foi feita a distinção entre jejum prolongado e jejum intermitente. Então é que nem quando a nutricionista falou, porque o metabolismo vai ficar desacelerado, que nem na anorexia severa. Você não pode relacionar jejum intermitente com anorexia severa, por exemplo. Por quê? No jejum intermitente a pessoa tem períodos de não se alimentar, mas quando ela come é uma alimentação muito rica, muito nutritiva. Isso não existe na anorexia. Eram comparações que ficavam muito vagas. Então, por que você está comparando exatamente? Porque se estiver comparando jejum prolongado, aí a gente já tem outros argumentos, entendeu? De que o jejum prolongado ele é feito com um fim. Normalmente esse fim é uma cura em específico. Tanto que o próprio dono daquela clínica que tem acompanhamento médico, ele falou, para o emagrecimento, jejum prolongado não é indicado. E outra coisa, as pessoas, pra fazer jejum, elas param a vida, fazem só jejum e descanso. Coisa que é difícil de fazer aqui no Brasil. Inclusive, por ser difícil
a gente aliar o jejum ao descanso, né, ao repouso aqui no Brasil, é que, se você notar, o jejum lá fora, ele é feito com água. Aqui no Brasil não, a gente faz jejum com chá verde, com café. Por quê? Porque a gente precisa desse estímulo, meu amor. Porque a gente não consegue parar de trabalhar. E outra coisa que eu também quero deixar bem clara, não dá pra fazer jejum prolongado, exemplo, 28 dias, 32 dias como foi feito aqui, sem repouso. Não dá. Com você trabalhando, com você dirigindo, com você fazendo atividade física, não dá. Jejum de 5 dias, como eu fiz, já deu mais, entendeu? Mas eu não dirigi, eu não saí pra trabalhar, eu trabalho de dentro da minha casa, que me dá um ambiente muito mais controlado, com muito mais segurança, certo? E eu também não fiz atividade física intensa, eu só caminhava todos os dias. Hoje em dia eu já vejo que, assim, eu teria feito melhor proveito, inclusive questão de saúde mental, se eu tivesse me dado mais descanso, entende? Eu me cobrei muito naquele jejum. E também foi uma coisa que eu aprendi, né? Enfim, essa questão do repouso, essa questão da água, as medições também foram coisas que eu anotei pra poder tanto adicionar no guia do jejum quanto adicionar realmente na minha rotina de jejum. E como vimos, o jejum não é milagre, inclusive tem situações que não é o jejum que vai te ajudar, é realmente a mudança na alimentação. A alimentação cura. Faça do seu alimento o seu remédio. Essa é uma verdade, assim, que precede, inclusive, o jejum. Ah, Bárbara, mas naquela clínica a mulher comia errado e foi fazer 28 dias de jejum. Sim, gente, mas é a técnica deles, é ali a estratégia deles. Pensa comigo, qual seria a chance dessa mulher fazer uma reeducação alimentar em casa, tipo, no meio que a adoeceu, pra então engatar no jejum? Ah, cara, não. Tipo assim, isso não ia acontecer, entendeu? Então lá, como eles têm acompanhamento médico, eles podem se arriscar nessas aventuras, entendeu? A gente não pode, tá? Então, quer fazer jejum, vai ter que comer direitinho. Ah, não vou comer direitinho, não vai fazer jejum. Lembrando que eu não tô te pedindo pra comer 100% certo. Só pra pelo menos você nutrir o seu corpo, pra ter ali realmente uma base pra poder inserir o jejum intermitente na sua rotina, ok? Então é isso, amorzinhos. E eu quero finalizar com uma frase que soltaram dentro do documentário e me fez pensar bastante, que foi: podemos ficar 6 meses sem comer. Nosso corpo, ele aguenta isso. O que não quer dizer que a gente deva ficar 6 meses sem comer. A gente vê muitas dietas, muitos métodos, muitas técnicas. Toda hora a medicina traz algo novo, a nutrição traz algo novo. Toda hora tem um suplemento mágico, tem um alimento que é super e tal. Mas não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. E nem tudo que vai fazer bem ao outro vai fazer bem a você. Então, às vezes, a gente vai se esperar no método de uma pessoa que não tem nada a ver, entendeu, com a nossa realidade. Que, às vezes, não é o nosso momento de fazer aquela prática. E que realmente não é o que o nosso corpo precisa. Se eu pudesse dizer uma coisa que serve para 100% das pessoas, eu me arriscaria a dizer que uma dieta feita com nutricionista, porque essa dieta ela vai ser personalizada pra você. Ah, Bárbara, mas eu fui no Nutri que me deu uma dieta de papel. Tá errado esse Nutri, ele não tá sabendo ser nutricionista. Vá a outro nutricionista, tá? E exercício físico. Hoje eu faço os dois, mais o jejum intermitente. Eu não faço só jejum intermitente, eu faço a dieta orientada por nutricionista, exercício físico e o jejum. Sem dúvida, gente, sem uma alimentação saudável, sem atividade física, eu não teria os resultados que eu tenho, eu não teria a saúde mental que eu tenho, e eu, definitivamente, só com o jejum, sem cuidar da alimentação e sem atividade física, eu acho muito difícil, assim, que hoje eu tivesse a qualidade de vida que eu tenho. Sendo bem sincera, eu não acho que o jejum funciona sozinho, e eu não canso de me dizer que a alimentação precede a prática do jejum intermitente. Eu espero que isso tenha ficado muito claro pra vocês aqui. Eu indico que vocês assistam, sim, tanto a série inteira, né? Porque eu tô assistindo, inclusive, os outros episódios que são muito interessantes, quanto esse episódio sobre jejum. Dá uma revirada no estômago quando o cara vai lá, toma 1000 gemas, mas enfim, né? Fora isso, foi muito bom de ver, foi muito agregador de ver. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aqui embaixo o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para ser avisado dos próximos vídeos. Toca ali no sininho para receber todas as notificações aqui do canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Muitos beijos. Tchau, tchau.